Queridos, nesse aniversário da igreja, a nossa equipe pensou em compartilhar com vocês a respeito da história da igreja de uma outra maneira, mais lúdica, pensando em reflexões profundas a respeito da existência da igreja, da Yah Church. E em função disso nasceu a ideia de nós falarmos sobre a nossa peregrinação na terra. E por isso o tema da mensagem de hoje é Enoque, o peregrino. E por que o peregrino? Porque na verdade, o peregrino ele sempre traz consigo a ideia de alguém que está em trânsito, de alguém que está saindo de um lugar e indo para um destino. E enquanto ele está na sua peregrinação, nada é permanente. Os lugares por onde ele passa, as circunstâncias que ele enfrenta, as estações da vida. E assim a nossa vida também. Então, buscando a Deus, pedindo a Ele inspiração para falar sobre peregrinação, Deus me fez lembrar de Enoque, um homem que a gente sabe muito pouco dele, mas ele viveu algo extraordinário. O texto sobre o qual eu vou pregar está lá em Gênesis capítulo 5, e eu vou falar só de um versículo, versículo 24, que diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A gente sabe muito pouco de Enoque, ninguém sabe qual era a profissão dele, ninguém sabe os grandes feitos que ele teve. Ele não foi um grande herói, e por isso ele nos representa muito bem. Enoque foi um homem comum, assim como comuns somos todos nós que pertencemos a essa Yah Church e somos peregrinos nessa terra. O que a gente sabe dele é que ele era o sétimo depois de Adão. A primeira coisa que deu uma guinada na vida de Enoque foi a experiência que ele teve com Deus. A Bíblia diz que ele era o sétimo depois de Adão. Em outras palavras, ele estava muito perto do que tinha acontecido lá no Éden. E certamente Enoque já tinha ouvido muitas histórias de como era o relacionamento de Deus no Éden, a história da queda, da rebelião, o engano de Satanás, estava na cabeça dele. No entanto, nem isso fez com que ele tivesse um encontro com Deus. Ele viveu também em tempos terríveis. A Bíblia fala que eram tempos de violência, de imoralidade, de rebelião. E por isso, Enoque teve que ter uma experiência com Deus. Mas a experiência com Deus, embora não seja relatada na Bíblia, a gente tem algumas dicas. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele viveu 65 anos. E aí ele teve um filho chamado Matusalém. Matusalém, no hebraico, Matushelah, é a tradução exata da seguinte frase: a sua morte trará. Uau! Quem é que dá o nome de um filho, a sua morte trará? A hora que o camarada nasce, você fala, a sua morte trará. Agora, a gente vai descobrir depois que no ano em que Matusalém morreu, exatamente no ano em que ele morreu, veio o dilúvio. Uau! Então, a gente descobre por inferência aqui que o encontro de Enoque com Deus foi um encontro no qual Deus revelou para ele que aquele mundo, daquele jeito, ia ser julgado através do dilúvio. E aí então ele dá o nome do seu filho. E eu fico imaginando, o Matusalém tinha uma gripe, todo mundo já devia cuidar dele, porque a hora que ele morrer vai trazer o dilúvio. E na verdade Matusalém acabou se tornando o homem que mais viveu na terra, 969 anos. Por quê? Porque Deus, ainda que soubesse que deveria estabelecer o juízo, ele era longânimo,
Ele queria dar oportunidade aos homens de se arrependerem. Mas a Bíblia diz que depois que Enoque viveu 65 anos, gerou a Matusalém, ele andou com Deus mais 300 anos e foi arrebatado, né? Enoque, a partir de então, a partir dessa experiência que ele teve com Deus, ele foi um homem transformado. Deus falava com ele, Deus caminhava com ele. Ele teve revelações de Deus. Lá na carta de Judas, do apóstolo Judas, não o traidor, tá? Aqui é o irmão de Cristo. Lá no versículo 14, a Bíblia diz assim: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Então vejam que interessante, irmãos. Enoque não só teve a revelação do dilúvio, mas ele teve também a revelação da segunda vinda de Jesus. Enoque viu o Armagedon e viu Jesus descendo dos céus com a igreja. Isso é fruto de alguém que tem experiência com Deus. Então a primeira dica que eu quero dizer para você que é um peregrino nessa terra: a coisa mais importante que você deve ter nessa vida, porque a única que é permanente, é o seu relacionamento com Deus. Agora você vai dizer: puxa pastor, mas Deus nunca apareceu para mim. Eu nunca tive uma experiência sobrenatural como essa de Enoque. Mas Deus, Ele se revela de maneiras diferentes. Quando a gente analisa a Bíblia, a gente descobre que a mulher do fluxo de sangue teve uma experiência com Jesus por causa da sua doença incurável. Lembram-se disso? Ninguém curava, gastou tudo que tinha, até que ela tocou em Jesus e foi curada. E a partir daquele momento, Jesus não só se tornou aquele que a curou, mas se tornou o seu Salvador. Maria Madalena teve uma experiência com Jesus porque tinha demônios e foi liberta dos demônios. Nicodemos, o grande religioso, mestre da lei, teve uma experiência com Jesus, porque apesar de conhecer muito da lei, de ser respeitado entre os homens, tinha uma lacuna no seu coração. E um dia ele procurou a Jesus durante a noite e ele teve um encontro com ele. Zaqueu se encontrou com Jesus, porque apesar de ser corrupto e rejeitado pelo seu povo, foi amado por Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, eu preciso ir na sua casa. E Jesus esteve com Zaqueu. Zaqueu teve uma experiência com Jesus e a sua vida foi transformada. Lázaro teve uma experiência com Jesus porque primeiro fez dele o seu amigo. Recebia Jesus quando vinha a Jerusalém, ele parava primeiro em Betânia e ele teve uma experiência tão profunda a ponto de experimentar a ressurreição. E por fim, o ladrão da cruz, a experiência que ele teve com Jesus foi na hora da morte. E ele ainda teve, nos últimos segundos da sua vida, a oportunidade de reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. E por isso, quando nós chegarmos nos céus, vamos encontrá-lo. Então, querido, o que eu quero dizer para você: às vezes a gente corre tanto pelas coisas dessa vida, mas a coisa mais importante, a única que é permanente, é aquela que tem a ver com a sua experiência com Jesus. Quantos aqui já encontraram Jesus pessoalmente? Porque Jesus, ele é para muita gente, né, o Filho de Deus. Mas quantas pessoas falam comigo: pastor, será que Deus me ouve? Será que eu vou para o céu? Será que eu perdi a salvação? Desculpe, pessoas que estão falando isso não entenderam ainda o amor de Jesus. Eu entendi. Eu me lembro o dia que eu conheci o amor de Jesus. O dia que eu senti que Ele me amava a despeito de eu ser aquele jovem tão rebelde e tão cheio de dúvidas e de contradições. Desde aquele dia, tudo na minha vida se tornou passageiro, mas o meu relacionamento com Ele se tornou uma coisa definitiva. E eu quero dizer que você, como peregrino nessa terra, também precisa de um relacionamento com o Senhor. A segunda reflexão que eu faço nesse versículo aqui é que Enoque andou com Deus. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que quem anda com Deus anda sempre em circunstâncias, né, de
de azul de brigadeiro o céu, né? Ou de vento em popa, onde as coisas vão sempre bem. Não. Enoque andou em tempos difíceis. Os capítulos que antecedem Gênesis 5 mostram que a humanidade era uma humanidade já cheia de depravação, cheia de maldade. E no entanto, Enoque conseguiu andar com Deus mesmo em meio a todas essas tentações. Aquele período foi um período tão terrível que Deus fala para Noé: eu não aguento mais olhar para essa terra, eu vou acabar com esse mundo. Eu me arrependo de ter criado, por conta da maldade que se multiplicava. Então, ainda que nós vivamos num mundo com situações difíceis, você pode andar com Deus em tempos difíceis também. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir. Enoque andou também com Deus em tempos de prosperidade. Ele andou 300 anos com Deus, e é óbvio que em 300 anos de caminhada, ele deve ter experimentado elementos exuberantes na sua vida, né? E eu fico pensando que tem muitos crentes que, quando as coisas vão bem, ao invés de ficarem mais firmes com Deus, começam a se deslumbrar, a acreditar que são eles, né, o motivo de toda aquela bênção, e por isso acabam se afastando de Deus. Que pena! Que pena quando você está vivendo momentos exuberantes, ao invés de você glorificar a Deus, você começa a acreditar que está em você, né, o segredo do sucesso, da vitória, da prosperidade, das portas abertas. Enoque não, mesmo em tempos de prosperidade, ele continuou a andar com Deus. Ele andou com Deus em tempos de incredulidade. Hebreus 11:5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, o arrebatou, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como é que você agrada a Deus, meu irmão? Pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu quero dizer que na vida de peregrinos, muitos começam e desistem. Outros caminham por um tempo e depois sucumbem. Mas há aqueles que vão até o fim. Como o apóstolo Paulo pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que a nossa vida de peregrinação aqui na terra seja uma vida que o fim seja melhor do que o começo. E que a gente não desista por nada. Não negocia a tua fé, não negocia a tua convicção, a tua caminhada com Deus por nada que esta vida pode te oferecer. Porque tudo que esta vida oferece é passageiro. Você é só um peregrino. O que existe de permanente é a nossa origem em Deus e o nosso destino em Deus. Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, peregrinos, vocês precisam perseverar até o fim. Amém? Ele andou com Deus em tempos de inadequação. Ele era um homem fora da caixa, né? Politicamente incorreto. E nunca a fé foi tão politicamente incorreto hoje, gente. Hoje já está se tornando passível de crime você defender a sua fé. Por quê? Porque hoje o mundo odeia a nossa fé. Hoje o espírito do anticristo está cada vez se tornando maior e mais forte. E cada vez mais a nossa convicção e a nossa fé vai ser motivo para as pessoas nos odiarem. No entanto, todos os homens que são dignos de honra na palavra perseveraram crendo, mesmo em tempos inadequados para a fé. Noé foi inadequado, as pessoas zombavam dele. Jesus foi inadequado, as pessoas o mataram. A fé também é inadequada hoje. E quando eu falo a fé, não estou falando somente do ato de crer, mas do arcabouço da nossa fé, do conteúdo da nossa fé. Ela é inadequada. Hoje você falar o que a Bíblia diz
muitas vezes pode te levar até diante dos juízes. Agora, nós estamos sabendo aí de um pastor que está sendo altamente criticado e até processado por conta de se posicionar, por conta da sua fé. Mas Enoque continuou andando com Deus, mesmo em tempos inadequados. A terceira reflexão, gente, é que Enoque andou com Deus em um mundo real. E aqui eu quero dizer para você que o fato de você ser crente não faz de você um louco, um indivíduo que está vivendo fora da vida. E tampouco eu quero dizer para vocês que não é verdade aquele entendimento de que o indivíduo, para ser cheio do Espírito, para ser um homem ou uma mulher de Deus, ele tem que viver fora do mundo secular. Não, isso é coisa para pastor, para missionário. Não, minha vida não, eu sou empresário. Eu sou um profissional liberal. Aqui é um outro mundo. Aqui não dá para viver desse jeito. Não, Enoque não foi alguém que fugiu da vida. Ele trabalhou, ele teve filhos, ele amou, ele lutou para trazer o sustento para a sua família. E tudo isso ele fez andando com Deus. Ele não se tornou um ermitão, não subiu uma montanha. Ele construiu um lar, ele cuidou de filhos, ele fez da sua família um instrumento maravilhoso para a glória de Deus. Você sabia que Deus quer fazer isso com você também? Você sabia que você pode andar nessa vida em qualquer terreno e a luz de Cristo brilhar sobre a sua vida? Você sabia que a presença de Deus em você vai fazer diferença em todos os lugares, em todas as arenas que vocês estiverem? Gente, nós estamos vendo aí as Olimpíadas. Deus está fazendo brilhar os seus filhos. Uma menina de 13 anos, filha de crentes, crente, brilhou e recebeu uma medalha de prata diante de pessoas muito mais velhas do que ela. Um surfista que veio lá do Rio Grande do Norte, que ninguém conhecia, porque ele não era tão badalado, embora seja espetacular, que é o Ítalo Ferreira, foi lá e cravou a medalha de ouro. Por quê? Porque ele estava em paz. Antes de uma competição, todas as noites, 3 da manhã, ele levantava e orava. Porque ele sabia que é óbvio que Deus tinha dado talentos. Pode aplaudir. É óbvio que Deus... É óbvio que ele tinha ali o seu esforço, o seu trabalho, mas ele tinha uma fé, a ponto de estar diante das circunstâncias e estar tranquilo, porque ele sabia que Deus era com ele. Para mim isso é claro. Na vida que nós vivemos, somos todos peregrinos. E muitas vezes Deus vai levantar um peregrino seu, para brilhar para o mundo, para que as pessoas entendam que andar com Deus faz muito bem para a gente, não só nesta vida, mas na vida por vir. Enoque andou com Deus nesta vida. E eu quero dizer para vocês que o chamado dele não foi para os palácios. Ele não foi um grande herói como Davi ou Sansão. Ele foi um homem comum. Mas ele foi um homem que brilhou para Deus. A ponto de uma hora Deus falar: Enoque do céu, o que você está fazendo aí? Você anda tão perto de mim, vem para cá, Enoque. E o levou para a presença dele. Mas o que a gente sabe dele? Somente que ele andou com Deus. Eu tenho orado a Deus que eu quero andar com ele todos os dias da minha vida. E passa rápido, viu, gente? Passa muito rápido. As limitações físicas chegam, a idade chega, mas a palavra de Deus diz que ainda que o nosso corpo mortal vá morrendo, vá se deteriorando, o nosso homem interior vai se renovando para a vida eterna. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Então o chamado do peregrino para andar com Deus não é só para fazer coisas extraordinárias,
mas também para fazer coisas comuns, mas de maneira extraordinária. O extraordinário é você servir a um Deus extraordinário, ainda que nós sejamos pessoas comuns. Em quarto lugar, eu quero falar aqui sobre esse com Deus. Porque a gente vê na vida muitas pessoas que passam a vida inteira buscando a Deus. Buscando a Deus, andando após o Senhor. Jesus diz: vinde após mim. Mas esse vinde após mim é um chamado para quem está começando, para quem ainda não se entregou. Mas os mesmos discípulos para quem ele disse: vinde após mim, num determinado momento, sentado numa roda, ele disse: já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque tudo eu tenho revelado do meu Pai para vocês. Os meus segredos eu conto para vocês. Naquele momento, os discípulos já não estavam andando depois de Jesus, mas andando com Jesus. Então, nesse relacionamento de andar com Deus, tem gente que vive sempre correndo atrás do prejuízo, porque pensa que pode merecer para ter um relacionamento com Deus. Queridos, o relacionamento com Deus não é baseado na meritocracia, mas é baseado no amor. Buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo o coração. Experimenta buscar Deus para valer, se Ele não vai se revelar a você. Experimenta adorá-lo, dar o primeiro lugar para Ele, desejá-lo, amá-lo de todo o coração, se Ele não vai derramar das suas revelações, da sua presença, da sua comunhão. Enoque, ele não andava depois de Deus, ele andava junto com Deus, ao lado de Deus. Amém, irmãos? Então, tem pessoas que vivem andando atrás, outras vão à frente. Porque para elas Deus não é tão importante. Elas querem Deus para quê? Para que Deus resolva o seu problema, para que abra uma porta de emprego, para que prospere o seu negócio. Elas querem isso, Deus para isso, mas Ele não é tão importante. Ele é poderoso, mas não gostam de orar, não gostam de buscar a Deus, sempre preferem as coisas dessa vida. São aqueles crentes carnais, podem até estar salvos, mas nunca experimentaram a comunhão maravilhosa que a gente pode ter com o Espírito. Enoque não, ele andava com Deus. Sabe, gente, as Escrituras também apresentam muitas pessoas que queriam fazer de Deus um instrumento para o seu próprio benefício. Saul foi assim. Recebeu a unção de Deus, se tornou um rei, profetizou, tinha a vitória e o favor de Deus, mas num determinado momento ele amou tanto o poder e a riqueza que ele tinha, que ele começou a negociar. E quando os profetas que Deus levantavam o repreendiam, ele se justificava. Então toma cuidado com o caminho da justificativa. É melhor o arrependimento do que a justificativa. Certa vez Saul ia para a guerra, Samuel deveria chegar para fazer o sacrifício em adoração a Deus, para garantir a vitória. Samuel avisou que viria naquele dia, não se atrasou, mas Saul, por ansiedade, não se importou em esperar pelo profeta. Fez o sacrifício por si mesmo, porque para ele não era importante a vontade de Deus, para ele era importante o resultado. E tem muitos peregrinos assim, que por conta disso acabam se perdendo, e alguns deles até caminham para longe de Deus, no caminho da apostasia. Enoque não, ele andou com Deus, numa posição de confiança, de intimidade, de cumplicidade, de concordância. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. O único jeito que dá para você andar com uma pessoa é se você tem o coração em concordância com aquela pessoa. É verdade ou não é? Quando o marido deixa de ter um coração concordante com a mulher, se separa. Quando amigos
tem rompido dentro do seu coração aquela aliança de cumplicidade, esfriam. Mas quando você está em unidade de coração, pode até ter opiniões diferentes, pode crer em situações pontuais diferentes, mas o coração está concordante. E por conta disso, andam juntos. Enoque era assim com Deus. Deixa eu te perguntar, e você? Você está assim com Deus? Você concorda com Deus quando você sabe que você está fazendo algo que Ele não deseja? E mesmo que você queira continuar fazendo, você é capaz de dizer para Ele: eu sei que o Senhor está certo, eu estou errado. Você faz isso? Andar com Deus é isso. É uma decisão. É o entendimento de que Deus é bom, de que Deus é perfeito, e que a vontade dEle é melhor que a minha, e que os seus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Amém, irmãos? Então, peregrinos, não só da IA Church presente, mas todos vocês que me veem pela internet, vamos levantar uma igreja que anda com Deus nesse tempo de trevas, para que a luz de Cristo brilhe através de nós, da nossa vida, dos nossos atos, da nossa palavra. Amém, igreja? E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus de tal maneira que ele já não foi mais achado. Ele desapareceu, porque Deus o tomou para si. Ah, queridos, Enoque é um tipo da igreja que vai ser arrebatada. Porque esta igreja que está vivendo em tempos semelhantes aos dias de Noé, que está vivendo num tempo em que os ímpios odeiam a fé, em que os poderosos zombam da nossa fé, um tempo em que cada vez mais os paradigmas da palavra estão sendo destruídos. Aqueles que perseveram por amor a Deus, andando com Deus, eles também serão arrebatados, porque Deus os tomará para si. Amém, irmãos? E assim como Deus livrou Enoque do dilúvio, Deus vai livrar a igreja da grande tribulação. Mas não todos, mas aqueles que o amam e que andam com Ele, e que desejam glorificar o seu nome e tem prazer na sua presença. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus está falando. Deus está falando. Deus falou com a Enoque, está falando também hoje nos nossos dias. Judas 1,14 diz: quanto a estes, está falando de homens rebeldes, né? Foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Queridos, na peregrinação da nossa vida, todos nós vamos encontrar o momento do fim, de cruzar a linha, quando a peregrinação vai acabar, porque nós vamos encontrar o lugar permanente e definitivo da nossa morada. Para alguns é a morte, para outros é o dia do arrebatamento. Mas eu queria te perguntar, a gente se prepara para tantas coisas na vida. Quantos de vocês se preparam para encontrar o Senhor? Todos os dias, eu oro ao Senhor: obrigado, Senhor, porque o Senhor está ao meu lado, porque o Senhor está dentro de mim. Ajuda-me a viver esses dias na terra, caminhando para aquilo que é permanente. Às vezes eu confesso para vocês que eu falo para a Lilian: as coisas nessa vida para mim estão perdendo a alegria.
Veja, não é que eu não estou deprimido não, viu? Se tem uma pessoa bem-humorada, sou eu. Eu dou risada o dia inteiro, eu sou uma pessoa que estou sempre planejando o futuro. Mas para mim, quanto mais perto eu chego do Senhor, mais eu vejo que tudo que tem aqui nessa terra é só um meio para aquilo que é permanente e eterno. Então eu quero terminar essa palavra dizendo para você, querido. Lá em Tito capítulo 2, versos 11 a 13, a Bíblia diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sabe quando um peregrino de verdade consegue compreender com todo o seu entendimento o que é essa vida e a peregrinação, quando ele compreende que isso tudo aqui é passageiro? Isso é muito raro de você encontrar num jovem, porque um jovem ainda ele está pensando demais nas coisas dessa vida. Mas nós que já vivemos um pouco mais, aprendam conosco. Na minha vida, gente, eu tive muitos relacionamentos, muitos. Sempre fui intenso nos relacionamentos, nas amizades, nos investimentos com pessoas. E eu descobri uma coisa, eu descobri o que é permanente na nossa vida são as pessoas que têm aliança com o nosso Deus. Porque às vezes até dentro da família, se pessoas não têm a mesma fé, se separam. Então saiba de uma coisa: viva intensamente tudo, porque se você fugir desse mundo, se você se tornar um ermitão, a tua luz não vai brilhar. Mas guarde o teu coração, para que o seu amor e o seu tesouro não esteja nas coisas que a traça e a ferrugem vai comer. Esteja o teu coração nas coisas eternas. Viva de maneira exuberante. A graça, o favor de Deus, a glória de Deus vai estar na tua vida. Mas quando chegar a hora, o que vai estar em xeque não é o quanto de dinheiro você conseguiu. O que vai estar em xeque não vai ser as grandes obras que você realizou, mas o amor que você teve para Deus, as obras boas que você fez para aqueles a quem Deus ama, a adoração sincera para o nosso Deus. Ele é o primeiro na nossa vida. Ele é a origem e Ele é o destino. Isto que nós estamos vivendo é só um tempo de peregrinação. Amém, irmãos? Glorifique ao Senhor, aplauda ao Senhor. Então vivamos de maneira justa, piedosamente e sensata, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu queria que você imaginasse a sua vida de peregrinação. Separe esse minuto para olhar para trás e se lembrar quando foi que você encontrou com o Senhor. E se você, meu querido, está aqui hoje e ainda não teve esse encontro pessoal: ah, pastor, eu não sei. Bom, se você não sabe, você não teve. Porque quem encontra o Senhor jamais vai se esquecer do toque, do arrependimento genuíno, da gratidão, de se sentir aceito a despeito dos pecados. Não existe nada melhor nesse mundo do que ter um relacionamento com o Pai.
Durante muitos anos da minha vida, eu me sentia rejeitado pelo meu pai. E o meu olhar para o mundo era por um filtro de rejeição. Mas o dia que eu entendi o amor de Deus, eu entendi o amor de todas as pessoas, inclusive do meu pai. Por isso eu quero te dizer, querido, hoje o Senhor te convida para abrir o coração, para dizer: Pai, eu quero me encontrar contigo. Eu quero mudar de vida como Enoque mudou. Eu não quero ficar a vida inteira correndo atrás de algo para satisfazer a minha alma, porque eu quero ser satisfeito no meu relacionamento contigo. E o Senhor, Ele de fato, Ele supre. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele mata a fome, Ele mata a sede. E Ele te aceita e Ele te ama, porque Ele te criou. Foi Ele quem te colocou nesta vida de peregrinação, mas com o propósito de buscá-lo e de glorificar o seu nome. Então hoje, se houver alguém aqui e também aí fora, há um QR Code. Eu vou fazer uma oração para aqueles que querem entregar a vida para Cristo. Se você estiver pela internet, coloque o seu celular aí. Mas se você estiver aqui hoje, se você quiser encontrar o Senhor, se você quiser ser como Enoque, alguém que anda com Deus em todos os vales, em todas as montanhas, em todas as estações da vida, sabendo que Ele está junto de você, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu futuro, entrega o teu coração. Há alguém aqui hoje que queira fazer essa oração de entrega? Levante a sua mão e eu vou orar por você onde você estiver. Graças a Deus ali também. Fique com a mão levantada, por favor. Há mais alguém desse lado aqui? Hoje é o seu dia, querido, não perca essa oportunidade. Graças a Deus, fique de pé essas pessoas. Eu queria pedir que essas pessoas que levantaram as mãos, alguém chegue junto delas para orar com elas. Graças a Deus também. Tem alguém aqui desse lado? Graças a Deus aqui também. Glória a Deus, a igreja aplauda ao Senhor. Ore comigo, diga assim: Senhor meu Deus, hoje eu entendi que eu sou peregrino nessa terra. Mas hoje eu te peço, Senhor, vem até mim, entra na minha vida. Obrigado porque Jesus lá na cruz perdoou os meus pecados. E a partir de hoje, Senhor, eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Eu entrego os meus problemas, os meus sonhos, mas hoje eu declaro que o Senhor é mais importante do que todas essas coisas. O Senhor é o meu bem maior. Só o Senhor é definitivo na minha vida. Muito obrigado pela tua salvação, pela tua comunhão. Amém.